Bem, foram tantas brincadeiras que fizemos esse ano, né, nas aulas, para torná-las mais divertidas, né? Foi aula de história, para que vocês passassem a gostar da disciplina. Vocês vieram do Fundamental 1 e entrando no Fundamental 2, né, cheios de expectativas e tiveram que ficar em casa todo esse tempo. Mas aí o professor foi pensar: eita, o que fazer com esses jovens? Vamos continuar uma aula divertida? Vamos! Então, vamos pensar. Aí, qual a ideia? Aquelas aulas que tivemos, aquelas viagens que fizemos, não é assim? Bem, estamos assim já no final do ano letivo de 2020. Vocês já estão bem pertinho do sétimo ano, mas muito pertinho mesmo. Estão chegando lá já. Olha aí, nosso livro unidade 4. Olha aí, unidade 4. Já estamos chegando ao fim dela, da unidade 4. Bem, jovens, e vamos trabalhar com o livro ainda hoje, concluindo o capítulo 15 e já pensando no capítulo 16. Então vamos lá aos conteúdos. Bem, na página 26 aqui do nosso livro, tem assim: os camponeses. Camponeses, Vila? Sim, camponeses são as pessoas que trabalham no campo. Campo, agricultura, pecuária, meio rural. O campo, o meio rural. Bem, e a Idade Média se caracterizou pela atividade no campo. Era uma atividade natural, não era lucrativa. Não era uma atividade lucrativa. Era baseada no uso da terra. Então, o grande destaque estava para o trabalhador, para o camponês. Para o camponês. Né? Ele vivia nos mansos servis. Mansos servis eram as terras dos senhores feudais. E os senhores feudais davam parte da sua propriedade. Epa, ele dava para trabalhar, para o indivíduo trabalhar naquela propriedade e lá viver com sua família, produzindo. Produzindo para o camponês, mas só aquilo que ele necessitava para a sua subsistência, subsistência da sua família. O restante ele precisava entregar ao dono da terra, ao senhor feudal, que morava em um castelo, cercado de uma muralha. Esse castelo, cercado de uma muralha, proteção. Esse castelo tinha contra invasões, porque haviam ataques entre senhores feudais com sua cavalaria, seu exército, atacando um outro para roubar a propriedade do outro. Bem, isso acontecia. E o camponês? Ele estava dentro ou fora dessa muralha? Bem, ele estava nos arredores do castelo, ele estava do lado de fora. Mas se houvesse uma invasão, o senhor feudal abria a porta do castelo, das muralhas, e eles entravam para se proteger. Bem, era uma troca. O senhor feudal lhe permitia trabalhar naquela terra, mas em troca o senhor feudal dava a ele proteção. É verdade, proteção. Bem, e como era a casa então do servo? Aqui, eu vou mostrar aqui. Está na página 27 do livro. Vejam aqui a casa do servo. Geralmente essa casa ela tinha apenas 2 cômodos, 2 partes. Era o quarto, onde todos da casa dormiam naquele quarto, e a sala onde se fazia onde era feita a refeição, né? Vejam que as vaquinhas também dormiam dentro de casa. Estão vendo? Elas à noite iam para dentro da casa. Até porque o inverno na Europa é muito rigoroso, muito frio, até cai neve no inverno, né?
Fica na zona temperada, climática temperada, então é frio. Também à noite ela ficava, mesmo no verão, elas ficavam dentro de casa, as vaquinhas, por conta de animais ferozes, para não atacar os animais que têm hábito noturno, né? E também para que não fossem roubadas. Né? Então, a vaquinha era tudo que eles tinham. Era dali que eles tiravam o leite, a carne dessas vacas, desses bois que eles criavam. Então, os servos, eles guardavam muito bem esses animais, né? Em sua própria casa, ok? Bem, então, entre os servos, ou seja, entre os camponeses, haviam os servos e os vilões. Vilões. Bem, quando o Império Romano foi derrubado, nós já vimos isso, né? O Império Romano do Ocidente foi derrubado, conquistado pelos povos germânicos, pelos bárbaros. Quando ele foi conquistado, o Império Romano, aquelas pessoas que viviam nas cidades começaram a ir para o campo, migrando para o campo para ter proteção. Né? Aí foram formando reinos romanos germânicos e eles foram migrando para o campo. Mas onde morar? Nas terras de algum senhor, né? De um senhor dono de terra, nos mansos servis. E eles iam ali ter obrigações com aquele senhor que ia lhe dar proteção. Tá? Ele teria obrigações com aquele senhor. Bem, entre as obrigações, você vai encontrar nessa mesma página uma chamada de banalidade. Bem, o que é banalidade? Banalidade era uma taxa que o servo pagava ao senhor para poder usar o moinho. Eles plantavam trigo, né? Para usar o moinho e usar o forno também. Aí pagava-se uma taxa ao senhor. Aí você diz, ei, o servo recebia salário? Bem, olha, eles recebiam um pagamento que tinha moeda, a moeda circulava apenas naquele feudo. Apenas. Ela não tinha valor em outro feudo, não, só naquele feudo, naquele território. Né? E ele trocava nos armazéns por alguma coisa que ele precisasse. Mas só valia ali. Agora, ele através da banalidade, ele pagava uma taxa para usar o forno e usar também o moinho. Bem, existia uma outra, que vocês também vão encontrar nessa mesma página, chamado a talha. É assim. O servo, ele cultivava, mas ele só podia ficar com aquilo que era necessário para a sua subsistência. O restante entregava para o senhor feudal. Essa entrega desse material, essa produção agrícola, a entrega chamava-se talha. Olha, lembrando que homens trabalhavam e mulheres trabalhavam. As mulheres cuidavam de todas as tarefas da casa. Além disso, eram responsáveis por preparar as roupas. E também cuidava daquelas vaquinhas que nós vimos, né? E da retirada do leite. Mas também trabalhavam na agricultura. Elas também trabalhavam também na agricultura quando era necessário, principalmente na época da colheita, todos iam fazer esse trabalho. Tinha isso. Agora, os homens trabalhavam do nascer do sol ao pôr do sol. Como no verão os dias são maiores do que as noites, então no verão eles trabalhavam mais. Né? E no inverno as noites são maiores do que os dias, eles trabalhavam menos. Mas tinha uma produção para o inverno e uma produção para o verão. Determinados produtos eram feita a colheita no inverno e outros eram feita a colheita no verão. Né? Tinha essa técnica também. Bem, mas falando sobre as obrigações, vocês viram banalidades, viram talha também, né? Mas haviam outras. Vira na página do nosso livro. Existia a corveia. A corveia,
o senhor feudal, ele podia cobrar o que desejasse do servo. O servo não era um escravo, mas havia escravos, viu? Logo no começo. Ele não era escravo, mas ele tinha obrigações para com o senhor. Então, o senhor podia cobrar que ele plantasse mais, uma colheita maior. O senhor podia cobrar que ele conservasse as estradas, fosse trabalhar na conservação das estradas, ou então fossem trabalhar no próprio castelo. Poderia ser a manutenção do castelo. Então, este trabalho era uma obrigação, chamado de corvéia. Bem, além disso, tinha uma taxa que eles pagavam por pessoa. É uma palavra latina, per capita, significa por cabeça, por pessoa, capta. Então existia a captação, que cada membro da família deveria pagar ao senhor. Era outra taxa. Ainda havia uma taxa era um imposto, chamado Tostão de Pedro. Pedro? Quem é Pedro? Pedro, considerado pela Igreja Católica como o primeiro chefe da igreja, como o primeiro papa. Então, o tostão de Pedro era o dízimo, os 10% que algumas igrejas solicitam dos seus membros. Bem, então, eles pagavam 10% à Igreja Católica. Cada servo pagava 10% do quê? Da produção, dos animais que ele criou. Então ele pagava à igreja anualmente, viu? Bem, tinha mais a albergagem. Era assim. Se o senhor feudal, porque o feudo era grande, pessoal, 30 quilômetros de feudo, às vezes mais. Então, se o senhor feudal está viajando pelo seu feudo, e durante a noite ele passa próximo à casa de um servo, então o servo sai de casa com a família e a casa é ocupada pelo senhor feudal e a tropa que ele vai levando. Vejam cada obrigação que o servo tinha com o senhor feudal. Né? Bem, lembrando que os servos, como eu falei para vocês, aquelas pessoas que viviam nas cidades e naquela invasão dos bárbaros começaram a procurar proteção no campo e encontrar a terra dos senhores e foram viver nessas propriedades. Bem, agora, os vilões. Os vilões, eles já viviam no campo. Eles tinham pequenas propriedades no campo, mas eles precisavam de proteção. Aí o que faziam? Entregavam sua propriedade para o dono de um castelo, para o senhor feudal. Ele entregava a propriedade dele, o vilão, dele para o senhor feudal. Agora era do senhor feudal. Mas o senhor feudal permitia que ele continuasse trabalhando na própria terra, que antes era dele. Agora não pertence mais a ele. Pertence ao senhor feudal, que em troca vai lhe dar o quê? Proteção. Mas ele era um homem livre? Sim. O servo era livre? Era livre. Mas acontece que é uma liberdade do qual ele pode ser julgado e castigado pelo senhor feudal. O senhor feudal podia estabelecer o que bem desejasse em relação ao servo, porque o servo estava em sua propriedade. Impressionante, né, jovens? Mas era assim a Idade Média. Isso nos chama bastante atenção, né? Estamos no século XXI e sabendo de uma relação de trabalho como essa, ficamos realmente, né, espantados. Mas isso acontecia? Sim, acontecia. Impressionante. Né? Bem, haviam escravizados. Mas só foi no começo. Só no começo do feudalismo. Aí por volta do século 6, 7. Quando chega no 9, essa escravidão, os escravizados deixam de existir. Os escravizados começam a casar com pessoas livres. Isso já vai diminuindo o número deles. Foi feito, eles também resistiram, viu? Eles
não o casamento. Eles resistiam à questão da ser escravos. E alguns fugiam até, tá certo? Então isso realmente acontecia entre eles. E aos poucos, quando chegou no ano 1000, por volta do ano 1000, na Idade Média, já não existiam mais escravos. Né? Isso já não existia. Você lembra que os escravos eram antigos prisioneiros de guerra, né? Então lembrar disso aí. Nós já falamos isso em outros assuntos este ano. Numa daquelas viagens que fizemos, nós vimos isso aí. Bem, houve avanço tecnológico. Né? Então, descobriram, isso você vai encontrar na página 28, descobriram uma forma de até adubos, né? Adubos que conservavam a terra, também uma maneira de melhorava a fertilidade da terra, e também eles tinham a chamada, eles dividiam em 3 partes o território. Então, esse território, que era a rotação trienal, esse território, eles ocupavam 2 partes do território e uma descansava. O que é descansar? Não se plantava ali por um certo tempo, até eles começarem depois que fazer a colheita em outro local, e aquele terreno ficava agora descansando e voltava a cultivar naquele outro que passou um tempo sem utilização, né? Sem trabalho. Era uma forma de descansar a terra e não desgastar tanta terra, porque eles dependiam da terra. Né? O período da Idade Média foi baseado na agricultura. Descobriram algumas técnicas como a charrua, que cava e faz o arado, puxada por animais. E olha, foi aí que descobriram a ferradura para o casco dos cavalos, né? E usaram o animal como tração na agricultura durante esse período medieval. Bem, jovens, também a descoberta dos moinhos, né? Moinhos de vento e também de água, que fazia o trabalho de 40 pessoas. Olha, a produção aumentava, né? Isso aí. Bem, jovens, vamos em outro vídeo assistir ainda mais sobre a Idade Média, que é o capítulo 16, mas agora falando sobre a igreja, aquela instituição forte, sólida, medieval, ok? Então, nos encontraremos em outro vídeo, numa próxima aula, se Deus permitir. Então, até mais, lindos. A gente se encontra numa próxima aula.